Quantos quilos você pesava antes? Eu já cheguei a pesar 94 quilos. Você se sentia bonita? Qual que era o sentimento? Aí eu cheguei a 81 quilos. Eu tenho 1,64, então eu tava, né, tipo, não tava muito bom de se olhar no espelho, já tava me sentindo mal. O que os árbitros mais avaliam nessa pose de costa? Glúteo, né? Por que a tua voz é grossa desse jeito? Quanto tempo demorou? Como que a tua voz começou a ficar assim? E sou hoje produtora de conteúdo, sou influenciadora digital. Já pensou em fazer uso de hormônio ou quer se manter natural? Já tô pensando. E eu lembro até hoje, assim, o dia que eu falei assim, eu não posso mais fazer isso comigo. Agora eu falei, já que as meninas estão pro jogo, eu vou entrar pro jogo também, que não existe mais. Se você quer subir na NPC, não existe off sem hormônio. Eu quero testar esse negócio, eu quero fazer isso pela primeira vez na minha vida pra ver se eu consigo. Natural, Naís? Wellness natural. 100%? 100%, infelizmente. Tá flertando com suco ou não? Tô muito tempo já. Pode ser que não seja uma mudança radical, mas pra mim, no que eu olhava no espelho e como eu me sentia, como eu me sinto hoje, pra mim, eu sou outra pessoa mesmo. A tua amiga chega pra você hoje e fala, Ingrid, você me recomenda fazer uso de hormônio? Sim ou não? O que você fala pra ela? Tô feliz, tô comendo, então tô feliz. Qual que é a parte mais bonita do teu corpo aí? Eu gosto, a parte mais bonita é o abdômen, com certeza. Acho que quanto mais glúteo, melhor, né? Eu não enxergo os desafios sem uma competição na minha vida, seja comigo mesmo ou com adversários. Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo longo desse canal. E hoje nós temos uma missão mais do que especial. Eu trouxe algumas atletas de fisiculturismo hoje aqui, atletas de todos os níveis, wellness, biquíni, atletas em preparação, atletas que acabaram de competir, uma variedade de meninas que vocês vão conferir no vídeo de hoje. E como eu falei, nós temos uma missão. Nós não. Na verdade, eu trouxe uma pessoa que quando o assunto é fisiculturismo, quando o assunto é fitness, tudo relacionado ao fitness, ela domina demais. Chega pra cá, Ingrid Mioto. Eu garanto pra vocês que no vídeo de hoje vocês vão aprender demais com essa mulher aqui que manja muito quando o assunto é fisiculturismo. Ingrid, seja bem-vinda ao primeiro vídeo longo desse canal e eu quero que você se apresente pra galera, fala sua idade, suas formações, fala o teu currículo pra galera aí. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ingrid Mioto, eu sou treinadora e mentora de performance feminina. Então eu já trabalho com isso há mais de 7 anos, eu competi durante 7 anos no fisiculturismo, então tudo que eu coloco em prática hoje é o que eu já vivi. Então, por experiência própria, eu sei do que eu tô fazendo. Então, muito honrada de estar aqui no primeiro vídeo do canal do Felipe. E vamos avaliar muitas meninas, muitas atletas lindas, então não perde. Eu já até sei que você deve estar pensando, nossa, como a voz dela é grossa. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com ela, a gente vai entender por que a voz dela ficou assim, ou se sempre foi assim. Fica no vídeo aí que vocês vão conferir. Mas Ingrid, hoje você tem uma missão grande. Eu trouxe aqui, vamos ver, 7 atletas. 7 atletas aqui de todos os níveis. E eu quero que você avalie essas atletas. A gente vai tirar muitas dúvidas, né, da galera. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho certeza que quem está assistindo tem muitas dúvidas também quando o assunto é fisiculturismo. Sim. É um esporte que está crescendo bastante aí, está bem hypado aí no nosso país. E a gente está aqui para responder, tirar muitas dúvidas que vocês e eu também tenho. Tá preparada? Claro, sempre. Vai dominar o assunto? Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai começar com a primeira atleta aqui. Ela, gente, que olha, tem 46 anos. Eu vou deixar ela falar pra vocês. Eu vou deixar ela se apresentar pra vocês verem a história dessa mulher. Chega pra cá, Tati. Salva de palmas pra Tati aí, ó. E aí? Seja bem-vinda. Fica ali no meio pra gente, Tati, por favor, ó. Tati, eu vou te fazer umas perguntas aqui e logo em seguida a Ingrid vai avaliar você, beleza? Tá bom. Tati, 46 anos? 46 anos. A pergunta que não quer calar. Natural ou hormonizada, Tati? Por enquanto, natural. Natural? Natural.
Com 46 anos nesse shape. 2 filhos, uma de 18 e um de 8, mas eu venho de um estilo de vida já há 17 anos, que eu acredito que se eu tivesse a disciplina que eu tenho hoje e a dedicação, e menos idade, porque a gente sabe que a parte hormonal interfere muito, eu estaria bem melhor, porque eu sou extremamente disciplinada. Então, desde a alimentação, fazem 2 anos que eu não como nada de açúcar, tipo, nada. E isso que a minha disciplina na minha rotina familiar poderia dificultar. Então, eu sou mãe solo, meu filho é autista, então é uma coisa que exige de mim uma determinação, uma disciplina e um controle total. E eu me descobri no fisiculturismo, então estou competindo há pouco tempo. Legal, Tati. O que você faz da vida? Sou treinadora também, há 13 anos. Quantos alunos você tem hoje? Hoje eu tenho uma média de 18. Nossa. É no presencial, né? Que eu faço no presencial e no online. No online eu tenho 32. Legal. Gosta do que faz ou é mais pela grana? Na verdade, eu amo, eu vivo isso, né? Então, pra mim, hoje até o meu público é bem diferente do da Ingrid, assim, né? Eu não trabalho com atletas. Hoje o meu público é muito relacionado a pessoas que estão necessitando de uma saúde mental. Então, eu tenho muitas pessoas de idade, eu tenho reabilitação. Então, assim, o meu público tá mais vindo desde a pandemia, eu foquei muito nisso, sabe? De depressão, ansiedade, então tô muito nesse foco. Legal. Já pensou em fazer uso de hormônio ou quer se manter Já natural? tô pensando. Tô Por pensando. conta da idade? Eu tenho um treinador que me acompanha, né? Ele é lá de Joinville. E a gente vem conversando sobre isso, que eu tô no meu limite, né, de físico para competição. E as meninas na biquíni estão muito top. Então eu sei que de repente para master eu estaria até num padrão bacana, né, acima de 40 anos. Mas eu sou ariana, né, eu quero ir pra guerra nas 163. Se você pudesse mudar algo no teu corpo hoje, o que você mudaria? Cara, eu acho assim que eu era gordinha. Então, assim, se me perguntar o que eu queria mudar ainda, eu ia estar muito descontente com tudo que eu fiz. Então, o fato, eu sei a disciplina e tudo que eu passei, além de 2 gestações, eu ter sido sobrepeso. Então, pra mim, cara, eu sou minha maior conquista, não tenho o que reclamar de mim. Que legal, velho. Baita história da Tati aí. Bom, Ingrid, chegou a tua vez então. Quero que você avalie o físico. Lembrando, galera, só um detalhe aqui importante. Essa avaliação que a Ingrid vai fazer é de profissional para atleta. Ela vai falar os pontos positivos e o que a Tati precisa melhorar de acordo com o que o juiz vê lá no palco. Não é julgando, tipo, como se fosse um shape comum do dia a dia, né? Senão a galera vai olhar, nossa, falou que a menina tem tal defeito. Não, é de profissional para atleta, né? Quando o assunto é atletismo, a exigência é um pouco mais acima, beleza? Ingrid, então vai lá, puxa uma pose, fala pra gente os pontos positivos do shape dela. Se você fosse fazer um trabalho com ela hoje, o que você melhoraria? É bem importante ressaltar que a Tati, a idade dela, depois dos 40 aí, a questão do ganho de massa muscular fica muito mais complicado do que para uma menina de 19 anos. Então, parabéns pelo físico, lindo. E exatamente o que você falou, Tati. Você tem que ver, não é o que você tem que comparar o que é melhor e o que não é melhor no seu físico. Você tem que comparar você com o que você era antes. Então, pontuou muito bem. Faz uma pose pra gente, Tati. Então, a Tati é da categoria biquíni. A categoria biquíni, ela pede um pouco menos de volume na questão da parte inferior. Então, você não pode ter tanto tônus muscular. Então, o volume que a Tati tem ali já é o máximo, né? Já tá bem no limite ali do ganho de massa muscular na parte inferior. Então, a questão de treino. Na parte de treino, ela não pode mais treinar quadríceps, que é uma musculatura que ela não pode desenvolver mais. A linha de cintura da categoria biquíni, ela tem que ser mais fina, porque pede mais essa questão do feminino, da silhueta de cintura um pouquinho mais fina, cintura escapular um pouquinho mais larga ali, que é a questão do ombro dela, bem definido. Então, assim, dentro da categoria, a Tati tá bem na linha ali da categoria mesmo. Vira de costas pra gente, Tati. A parte do superior ali é bem desenvolvido. É uma questão de maturidade muscular, né? Tempo de treino mesmo. É comum
desculpa interromper, Ah. 46 anos, um físico seco, assim, é comum ou é porque realmente... Não, é bem complicado, é bem difícil, na verdade, ter um físico desse na cidade. Porque, ainda mais na nossa realidade de hoje, né? Só você ir pra praia que você vai ver. Senta lá e vê quantos físicos desses aí que você vê. Geralmente a mulherada de 46 e já tá bem, né? Pra lá ela, devagar. ela tá muito acima do nível, assim, do normal. Tá muito bem o físico. Eu melhoraria ali a parte do seu glúteo médio. É uma musculatura um pouquinho mais difícil da gente desenvolver, né? Mas ela dá aquele arredondamento no glúteo a hora que você posa de costas, então fica mais bonito de ver. Mas o glúteo bem, bem bonito também, o volume bem ok. Tá bem bonita, Tati. Parabéns. Show de bola. Muito linda a tua história, Tati. Parabéns e continue assim inspirando mulheres aí. A próxima atleta que a gente vai chamar aqui, Ingrid, é uma atleta que tem uma história assim... Desculpa o palavrão, muito foda. Muito foda. Eu conheci ela lá na Overall, um dia eu fui entrevistar ela. E ela shapeada ali e tal, dela, ó... Eu nunca... Nem sempre eu fui assim, nem sempre eu tive esse shape. Aí ela pegou e me mostrou a foto dela do antes. Eu quase não acreditei, cara. Não dá pra acreditar que é a mesma pessoa. Eu só acredito porque é minha atleta. Você tem culpa nisso. A gente vai falar disso agora. O processo dela foi bem bonito. Então eu vou deixar que ela conte mais detalhes. Chega pra cá, Aline Bong. Aline, seja bem-vinda ao primeiro vídeo desse canal longo. E aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá feliz, hein? Muito feliz, muito realizada. Obrigada por esse convite, né? Foi um convite muito especial e tô muito feliz. Você imaginou que um dia você ia estar gravando um conteúdo fitness depois de ter participado de um campeonato de fisiculturismo? Não, realmente eu falo que até hoje, assim, acho que é meio difícil de cair a minha ficha. Quando eu vejo, né, que eu recebi esses dias também as fotos do campeonato, eu olhei aquilo e eu falei, sou eu. Sou eu, aquilo ali sou eu. Então, assim, é algo muito surreal ainda pra mim. Acho que por eu ter ficado muitos anos também no sobrepeso, né, é mais difícil pra gente se ver da forma como a gente tá hoje, né? Então, ainda não caiu a minha ficha mesmo do físico que eu tenho hoje. Eu sei que tem muitas coisas pra melhorar, com certeza, né? Imagina, esse é meu passinho número 1, né? Que eu brinco. De 10, tantos mil passos que a gente vai dar ainda aí, eu e minha coach. Então, esse é só o passo número 1 de uma grande história aí que a gente tá iniciando. Então, tenho certeza que eu tenho muito pra melhorar, mas... A gente sempre, assim como a Ingrid sempre passou isso, né? Eu não posso me comparar com outras pessoas, a não ser com o meu eu do passado. Então, eu acredito que todos os dias eu tô um pouquinho melhor do que eu já estive. Então, essa é a comparação que eu preciso ter sempre na minha cabeça. Baita história, hein, galera? Vocês vão... é só o começo ainda. Aline, quantos quilos você pesava antes? Eu já cheguei a pesar 94 quilos, né, na minha gestação. E pós isso eu fiquei a 90 quilos. Então eu fiquei com 90 quilos por algum período de tempo, quase um ano, que foi o tempo que eu amamentei minha filha, né? Aí com um aninho ela quis parar de mamar sozinha, e aí eu consegui finalmente começar a fazer uma dieta, porque eu sempre tive muita questão do apetite, mas aí na questão da amamentação a gente também não pode restringir muitos alimentos, né? Então quando ela fez um aninho, realmente, então faz 3 anos que eu tô nesse processo aí de emagrecimento. 90 quilos é bastante, né, pra uma mulher? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,52. A pessoa de 1,52, ela mais ou menos ali na tabela, ela teria que pesar de 50 a 55 quilos. Ela chegou a pesar 94. Quase o dobro. O dobro disso, então é muito peso. Pra estrutura dela é muito peso. Quando você se olhava no espelho, quando você tinha 90 quilos, qual que era... O que você sentia? É tão diferente uma cabeça de uma pessoa obesa que realmente... Porque eu cheguei, né, na obesidade, ali na pré-obesidade. Então, é uma cabeça muito diferente, porque você não se enxerga daquela forma. E infelizmente ou felizmente, eu não sei, as pessoas ao meu redor também não enxergavam, então não tinha nenhuma pessoa pra me alertar. Querida, você tá, né, acho que tá passando da coisa... A linguagem do amor do meu marido sempre foi me dar comida, então ele sempre me trouxe muitos alimentos e ele amava me mimar dessa forma. Então foi muito desafiador, assim, porque eu realmente não me via dessa forma, né, na gestação. Mas quando você se olhava no espelho, assim, a mulher, ela tem uma autoestima bem elevada, né? Você se sentia bonita? Qual que era o sentimento? Assim? É muito complicado, porque sim...
Eu tenho uma autoestima muito elevada. Então, na verdade, assim, eu até brinco que eu tinha mais autoestima, acho que quando eu tava gorda, do que hoje. Porque hoje a nossa régua, ela vai aumentando. Cada vez mais que a gente entra na academia, fica mais crítico, né? Entrando nesse meio do fisiculturismo, então você acaba sendo muito mais crítica, né? E em detalhes específicos que você precisa melhorar, que hoje uma pessoa normal olhando pro meu corpo fala, nossa, é um corpo lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe exatamente aonde estão os detalhes que precisam melhorar. Então, naquela época, não. Naquela época eu olhava e falava, nem tá tão ruim assim. E continuava comendo, então é complicado. Então eu nunca me via, essa autoestima realmente sempre foi muito elevada, assim, comigo. Então, eu realmente... Desculpa, amigo. É interessante ali falar da autoestima, que ela era elevada, mesmo ela tendo um percentual de gordura mais alto, porque a autoestima, ela tá ligada com o nosso fator emocional. E o alimento, ele está muito ligado à nossa questão emocional. Então, assim... Você achava que você estava com autoestima alta, porque na realidade você estava descontando a sua parte emocional na comida. Então, aquilo lá era tipo ao reverso. Você via, mas na realidade não era o que estava realmente acontecendo. Porque era uma falta sua ali, uma falta de autoestima. Sim. E eu descobri isso que você buscava na alimentação. A alimentação refletia isso. Então, quanto mais você achava que você tinha autoestima e mais você comia, menos autoestima você tinha. Exatamente. Então, isso eu descobri muito na consultoria com a Ingrid, né? Foi um longo processo aí, né? Que a gente tá juntas aí. E realmente eu falo que essa preparação, ela me mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de entender o alimento. Eu sempre tive problema com compulsão alimentar, então, né? Já tentei de tudo para não depender da comida. Só que a comida sempre veio como esse conforto. Até hoje, eu tenho que lutar com a minha cabeça, porque quando você é obesa, você sempre tem que lidar com você sempre tem que trabalhar a tua cabeça de obesa, porque ela sempre vai estar ali. Até hoje eu tenho vontade de descontar em comida, claro, quando eu tô cansada. Até hoje esse sentimento ele vem. Porém, hoje eu entendo, peraí, eu sei identificar os meus sentimentos. Eu estou cansada, não é fome. Eu estou brava, não é fome. E tudo, muitas vezes, você quer descontar na comida, porque a comida ela é um conforto muito rápido. Tá ali, tá pronto, você pega e come. Uma dopamina barata. Quando foi a mudança de chave, assim, aquele momento você olhou e falou assim, cara, eu preciso ir pra academia. Você lembra desse momento? Quem foi que te incentivou? Qual que foi a virada de chave? Lembro. A gente falando justamente da questão da autoestima, né? Como não era o problema, que eu achava que não era o problema a autoestima, foi justamente por conta da minha filha. Minha filha, ela veio para mudar completamente a minha vontade de ser uma pessoa ativa, de me alimentar bem, de ter um processo de academia para brincar com ela, para ser uma boa mãe, uma boa, né, enfim, uma pessoa saudável mesmo. E eu lembro muito bem isso daqui, eu nunca acho que contei isso também, vou falar isso agora pela primeira vez. Eu lembro exatamente do dia, meu marido, como sempre, trazia comida pra mim, ele me trouxe um saco de suspiro, daqueles que, sabe, aquele suspiro caseiro maravilhoso. E eu tava sozinha em casa, minha filha tinha mais ou menos isso, uns 8 meses, 9 meses ali. E ela tava chorando no berço e eu comi o saco de suspiro em 20 minutos, sozinha. Que é o que eu fazia quase sempre. E eu comi esse saco de suspiro e me deu um ruim, obviamente, né? Minha barriga tava muito mal. Fui pro banheiro e minha filha berrando no berço e eu travada no banheiro. E eu lembro que eu chorava e eu não podia sair do banheiro. E a minha filha precisando de mim. E eu lembro até hoje, assim, o dia que eu falei assim, eu não posso mais fazer isso comigo. E foi ali, ainda amamentando ela, que eu comecei a mudar pequenos hábitos na minha alimentação, que eu falei, eu preciso mudar. Que não seja por autoestima, que eu achava que não, mas que seja por saúde. E ali foi o estopim, assim. Até brinquei com ela, a primeira vez que a gente se viu, eu perguntei isso há 3 anos atrás, eu perguntei, viu, mas e se um dia eu quisesse ser atleta? Assim, só brincando, né? E ela falou, não, ela olhou, eu tenho muito problema com lipedema, né? Eu tenho lipedema nos braços e lipedema nas pernas. Então também é uma outra condição muito difícil pra mim, né? Por conta da gordura ali. Sabe o que é lipedema? Não, se quiser explicar pra galera e pra mim também. Lipedema é uma inflamação que ocorre, uma gordura em algumas partes do corpo. E é uma doença crônica, então quando a pessoa tem ela... Por vezes ela sempre vai ter, então ela tem que cuidar da alimentação, da quantidade de água, alimentos inflamatórios principalmente. Então é uma gordura um pouco mais difícil de sair que a gordura convencional. Então, uma gordura que a gente demoraria normal para tirar em 2 meses, o lipedema é um dobro do tempo e ainda mais pode ser que nem saia. Então ela tem essa questão também bem particular dela.
Então, com isso, eu descobri, né, que a gente realmente tinha um trabalho longo, porque ali ela falou pra mim que sim, que teria como, mas eu descartei totalmente essa ideia, né. E agora, no começo do ano, realmente essa chama me tomou conta de mim por inteira, e eu falei, eu quero testar esse negócio, eu quero fazer isso pela primeira vez na minha vida pra ver se eu consigo. E agora a gente competiu há três semanas atrás, a gente fez o meu primeiro campeonato, foi minha estreia, me apaixonei. E agora eu quero cada vez melhorar mais. Eu achei que ia ser só uma, mas agora a gente tá com um desafio ainda maior de realmente trazer um shape melhor e uma condição muito melhor do nosso corpo pro próximo ano. Sobrou a parte da pele ali na parte do glúteo, porque ela tinha um glúteo extremamente grande, muito Eu grande. vi pelas fotos. Bota aí, editor, na foto aí. Bota no vídeo aí a foto dela. Coloca, porque... Então, assim, ela perdeu muita gordura, né? Então, não teria como não ficar ali. Mas... eu, profissional da área, e vendo tudo que eu já vi, a gente vai melhorar isso aí com o treino e um processo de off, cutting, pra ir preenchendo ali aquela sobra ali. Legal. Bom, então já aproveitando esse embalo, analisa o físico dela pra gente, fala os pontos positivos, né? Bota pra gente ali. Você já falou o que ela precisa melhorar, vai falando aí. Então, assim, ó, pro próximo conjunto dela, a gente vai trazer um pouquinho mais de volume de quadríceps. A categoria Wellness, ela pede um V-shape, então uma cintura fina, uma cintura escapular larga e a parte do glúteo e da coxa, principalmente, um pouco mais volumosa. Então, a parte do quadríceps ali, a gente vai buscar um pouco mais de volume, que a gente sentiu que a gente, no processo de cutting ali, a gente perdeu bastante massa muscular também. O glúteo a gente vai ter que melhorar bastante também, a parte de baixo, que é a parte da fibra caudal ali, que é a parte da gota, que hoje em dia é uma musculatura que eles pedem muito no campeonato. A parte do ombro ali, ela já nem treina mais ombro, porque ela já é bem volumosa, ela já tem um volume bem grande de ombro. Costas também, não passa nem perto dos exercícios, é mais exercício um, exercício outro para fortalecimento ali, para ela conseguir fazer um terra pesado, pegar uma barra. Mas a parte superior dela a gente não precisa melhorar. A gente vai trabalhar também um pouco mais da cintura dela, pra fechar um pouquinho mais ali, como ela teve uma gravidez e também teve a questão do sobrepeso, então a gente precisa melhorar essa parte da cintura também. Mas isso aí com vácuo, um abdominal, um brace ali fortalecendo, fazendo prancha isométrica, a gente consegue melhorar. Então é um processo. Eu acredito que quando o atleta ele aceita subir um palco, ele tem que aceitar a transformação diária, né? É um processo que ele vai passar por várias etapas, então sempre você vai ter que melhorar alguma coisa. O atleta ele nunca vem perfeito, então é sempre um processo de consolidação ali. Então a Aline tá passando por esse processo, a gente vai melhorar alguns pontos aí pra trazer um físico bem mais bonito de ver. Fechou, parabéns, uma salva de palmas aí pra Aline. Valeu, Aline, muito obrigado. Bonita demais a sua história. Espero que você continue inspirando cada vez mais mulheres aí por onde você passar, beleza? Obrigada, gente. Valeu! A próxima atleta que vamos chamar é uma atleta wellness, mãe de 3, hein? Vocês vão ver o shape da menina. Chega pra cá, Eide! Ela já chegou como se estivesse no campeonato, né? Assim que tem que chegar, imponência. Eide, que idade você tem? Eu tenho 35, tenho 3 filhos, que nem você falou. 2 adolescentes, de 17 e de 15 e um pequenininho de 8. Legal, você trabalha com o quê? Eu sou vendedora, mas eu também sou manicure e a gente faz o que pode, né? Vai criar os filhos da gente. Beleza. E agora eu sou atleta, né? Fiz meu primeiro campeonato agora em março, onde eu subi em 2 categorias, na categoria 30+, e na categoria Novice, na Wellness. Levei dois top 1, levei o overall, e agora vamos pro próximo. O próximo vai ser ano que vem, mais ou menos em março, abril também. Legal. Como é que foi a tua experiência de ter 35 anos e participar do primeiro campeonato? Foi muito difícil pra você? Como é que foi? Então, eu já vivia, né, a vida do lifestyle, né? Tipo, gostava de ir pra academia, já fazia dieta, não era tão focada quanto agora, né? Mas já vivia isso, então foi um pouco mais fácil. E foi por isso que eu quis, né, competir, porque como eu já vivia isso e deu uma virada de chave assim na minha vida que eu treinava, mas eu não me alimentava tão bem lá há 3 anos atrás. Aí eu cheguei a 81 quilos. Eu tenho 1,64, então eu tava
né? Tipo, não tava muito bom de se olhar no espelho, já tava me sentindo mal. Então, quando eu me olhei, é que nem a Aline falou também, às vezes a gente não percebe, as pessoas também não falam e fica por aquilo ali mesmo, né? Mas quando me deu um estalo e eu olhei, eu falei, gente, não quero mais, né? Eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. E Não combina mais comigo, né? não combina mais comigo, exatamente. E realmente, hoje eu sou outra pessoa. Se vocês verem meu Instagram, lá, minhas fotos anos depois, pode ser que não seja uma mudança radical, mas pra mim, no que eu olhava no espelho e como eu me sentia, pra que eu me sinto hoje, pra mim, eu sou outra pessoa mesmo. Tá natural hoje? Não tô natural. Já faz 1 ano e meio, 2 anos que eu utilizo hormônio já. Comecei com pouco, né? Como eu não ia competir até então, utilizava oxandrolona, 5mg, bem pouquinho. Mas depois, quando eu pensei em competir, a gente começou a usar mais coisas, né? Pra chegar no objetivo. Achei competitivo. Se chegar competitivo, tem que, né? Na nossa categoria, tem que usar mesmo. Não tem muito o que fazer. Você acha que conseguiria chegar nesse nível de shape hoje natural ou não? Você chega, você pode até chegar, pode demorar mais tempo, mas se você focar, eu tenho certeza que você chega sim. É muito mais uma questão alimentar do que uma questão hormonal. Eu falo que o hormônio é o plus. A hora que você já esgotou toda a sua capacidade alimentar, já explorou o máximo e explorou o máximo de treino, aí sim você pensa em utilizar hormônio. Porque senão você está desperdiçando o seu potencial genético, que você poderia estar usando ali só de alimentação e só de treino. Aí você nem treinou, nunca fez um treino pesado na vida e já quer usar hormônio. Aí não faz sentido. Legal. Você se alimenta bem hoje? Sim, agora eu tô em booking, né? Que, na verdade, acabou meu booking semana passada, começando o cut, mas ainda tô comendo muito bem. Legal. Bom que você tocou nesse assunto, eu quero que você explique pra galera essa questão do booking, cut, off, o que significa cada nomenclatura dessa daí? Então, existe dois processos ali, né? Na verdade, 3 eu consigo dividir. Processo de ganho de massa muscular, que é o off, o booking, várias nomenclaturas aí, que é um processo onde o atleta vai se alimentar mais, vai treinar mais pesado, para ganhar o volume muscular. Vai ganhar um pouco de gordura? Vai ganhar um pouco de gordura, porque não tem como você comer muita caloria e ganhar só massa muscular. Isso aí, infelizmente, a gente não consegue fazer. Mas esse processo de booking é um processo muito importante, porque a hora que você fizer o outro processo, que é o processo de cutting, você vai ver o que você conseguiu construir no booking, né? Porque o nosso músculo ele é construído por carboidrato, água e proteína. Então, é onde você ingere bastante quantidade nesse processo aí. Depois tem o processo do cutting, né? Que é o processo onde você vai buscar secar. Então, esse processo você vai perder a gordura que você acumulou ali, né, no processo de cutting. E o processo de pré-contest ali, que é o processo antes da competição, que geralmente depende muito de treinador para treinador, mas eu gosto de finalizar meus atletas com 16 semanas. Então, em 16 semanas eu começo o processo de secar um pouco mais forte. É uma restrição alimentar mais forte, que é o que antecede o campeonato aí pro atleta chegar num físico seco, sem água e com volume muscular aparente ali. Então, existem esses 3 processos pra mim. Show de bola. Qual que é a parte mais bonita do teu corpo aí? Eu gosto, a parte mais bonita é o abdômen, com certeza. Acho que nunca imaginei que eu ia ter um abdômen embaixo daquela capinha, mas tava ali. Legal. De 0 a 10, que nota você se avalia hoje? Hoje, em booking, sei lá, uns 8, 7. Nota boa, né? A gente tem que ter autoestima, né? Se a gente não acreditar, ninguém acredita. Isso mesmo. E se fosse pra você mudar algo no teu corpo hoje, você mudaria alguma coisa? Olha, acho que o que eu iria mudar, eu já mudei, que foi o meu silicone, meu seio, né? Eu acho que agora é só trabalhar ali na alimentação mesmo. Não tem nada que eu queira mudar, eu acho que a gente muda, né? Na verdade, a gente consegue mudar fazendo esse processo. Legal. Então é isso aí, faz uma coisa pra gente e a Ingrid vai avaliar a senhorita. Ela tem um quadríceps muito grande, isso pra categoria é ótimo. Deixa eu ver seu glúteo, 8. Ali a parte do glúteo, eu acho que dá pra dar uma volumizada maior. Eu acho que quanto mais glúteo, melhor, né? A parte do superior dela é bem forte. Inclusive, vira de frente um pouquinho aí. A parte ali, ó, do superior, ela tem que cuidar muito do trapézio.
Porque ela desenvolveu bastante trapézio, isso é normal, até depois que a gente começa a usar hormônio, como a gente, às vezes, é derivado de testosterona que a gente usa, né? Não é testosterona, a mulher não usa testosterona. Tem mulher que usa, né? Depende do ciclo, mas em geral, a mulher não usa testosterona, usa derivado. E daí o derivado, ele ajuda também nessa desenvolver essa musculatura aqui. Além dos treinos, né? Claro que às vezes um treino de ombro, um treino de costas ali, às vezes não muito bem direcionado, a gente desenvolve um pouquinho mais. Mas a parte do superior dela já é bem desenvolvida, a linha de cintura dela é bem bonita, o abdômen ali, ó, ela tá em off, mas olha, o abdômen dela é bem marcado, Sim. bem bom. Quadríceps, lindo. Faz abdominal bastante ou não? Não é abdominal que deixa o abdômen assim. Ah, não? Não. É o quê? Percentual de gordura baixo, alimentação. A hora que a sua alimentação tá correta e o seu percentual de gordura tá baixo, o abdômen fica dessa forma. E daí o que ela vai fazer ali? Às vezes ela faz um abdominal ali pra deixar a cintura mais encapada, uma prancha isométrica, alguma coisa mais assim, pra fortalecer o core, mas abdômen mesmo, pra deixar gomo, nem é da categoria isso aí. Ah, é? Uhum. Bom saber, hein? Não sabia disso não. Legal demais. Acabou a avaliação? Fechou, tá linda. Tá linda, bora buscar um próximo overall. Então, obrigado, Ingrid, pela sua participação. Valeu. Eu falei lá no começo que a gente ia chegar nessa parte aqui. A galera tá curiosa, Ingrid. Por que a tua voz é grossa desse jeito? Quanto tempo demorou? Era muito fina antes? Como que começou? Como que a tua voz começou a ficar assim? Então, a minha voz, na verdade, ela sempre foi mais rouca, né? E daí, quando eu comecei a entrar no mundo do fisiculturismo e eu comecei a utilizar o hormônio, eu já sabia que poderia acontecer dela ficar mais grossa, né? Porém, né, não existe almoço grátis e esse foi um dos meus colaterais. Mas hoje eu não tenho nenhum problema com isso. Já sofri muito quando a minha voz começou a ficar grossa, de homem perguntar se eu era realmente mulher, mas isso nunca foi um problema pra mim, porque eu sou muito feminina, eu sou muito vaidosa, e mais importante do que os outros saberem sobre mim é eu saber quem eu sou, então pra mim isso não é um problema, nunca foi. E, né, o uso do hormônio é um dos colaterais ali que você tá sujeito. Assim como queda de cabelo, acne, todos os outros. E foi uma coisa que, a partir do momento que eu comecei a utilizar, eu saberia que poderia acontecer. E pra mim, tudo bem. Seu cabelo caiu? Não. Só a voz O mesmo? lateral maior foi a voz. Foi a voz. Mas não se arrepende também? Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu precisava passar por esse processo pra ser a pessoa que eu sou hoje. E pra mim tá tudo bem. Tá satisfeito com o teu físico hoje, teu shape? Então, hoje eu tô numa fase aí que eu tô aposentada, né? Não. Eu não subo mais, agora eu sou só apenas treinadora. Eu precisei escolher ou era muito boa treinadora ou era muito boa atleta. Então eu saí dessa figura de atleta pra ser muito boa treinadora. E é o meu foco, hoje é meu profissional, é o meu maior foco. E não me arrependo. Eu me realizo muito com as minhas atletas no palco. E eu sinto uma emoção maior do que quando eu competia vendo elas lá, sabendo que é fruto do meu trabalho. Então, pra mim, eu tô bem realizada nessa área. A próxima atleta que a gente vai chamar também é uma atleta wellness, só que ela é natural. Chega pra cá, Naísa! Ela já chegou empoderada também, né? Desfilando. Essa em cima do palco, ela mostra por que ela foi. Legal. Naísa, sua idade pra gente? Tenho 26. 26 anos? Solteira, casada? Solteira. Natural, Naísa? Wellness natural. 100%? 100%, infelizmente. Tá flertando com suco ou não? Tô há muito tempo já. O que falta pra você ser batizada ali no suco? O que falta? Falta nada. Só coragem? Nada. Falta a coach liberar. Quantos campeonatos já disputou, Naísa? Eu já disputei 2 campeonatos, os 2 foram esse ano. O primeiro eu fiquei em segundo lugar, o segundo campeonato eu ganhei em primeiro lugar. Eu sou atual campeã paranaense Wellness Natural e estou em busca do meu Pro, indo para o 3º campeonato em Balneário Camboriú. Legal. Vai subir quando? Dia 8 de novembro.
Legal. Como é que tá a tua preparação? Faltam 3 semanas, a dieta tá bem apertada. Essa semana eu fiz ciclo de 0 carbo. E assim, tá sendo bem difícil, porque a gente precisa martelar pontos que já foram. Eu já tive feedbacks dos árbitros, então a gente precisa martelar nesses pontos que são os meus pontos fracos. Então, tá sendo uma parte mais desafiadora. Legal. Qual que é a parte mais chata ou mais difícil, vamos dizer assim, de ser uma atleta? A parte que eu mais gosto, mas ainda assim é a mais difícil, é a parte de treinar poses. Eu amo muito treinar poses, acho que é a melhor parte, só que é a mais desafiadora de todas, porque se você tem um físico bom, mas não sabe encaixar poses, você não vai ser bem visto, porque o árbitro, ele analisa você com a pose encaixada, ele não analisa você só na sua transição, só enquanto você tá desfilando, ele analisa você nas suas poses. Então você precisa ter um físico bom com poses bem encaixadas. Então essa é a parte mais desafiadora, só que a melhor parte pra mim. E a segunda parte mais difícil é os treinos, não é nem a dieta, porque a dieta baixa te faz treinar de uma forma que você não consegue dar seu 100% sempre. Exatamente, você não tem energia quando você tá 0 carbo, você não tá com humor bom, você não quer interagir, então o seu treino, ele não rende 100%. Legal. A Ingrid, que é sua treinadora? Sim. Tá judiando a menina, né, Ingrid? Ah, judiei. Essa a gente tá judiando. Falta muito pouco tempo, né? A gente decidiu competir de última hora. Ela não ia competir mais esse ano, ela tava em off. Ela ia competir só ano que vem, só que daí a gente viu uma possibilidade boa aí, então a gente decidiu fazer. E ela tava disposta, eu sempre estou, então... E agora faltam 21 dias só. E a gente começou a preparação com 43 dias. Caramba. Uhum. Legal. Qual que é a parte mais bonita, teu corpo? Eu gosto bastante do meu glúteo. Dá uma volta pro câmera mostrar aí pra galera ver, ó. Legal demais. Se você pudesse mudar algo, Naísa, no teu corpo hoje, você mudaria alguma coisa? Fisicamente eu não mudaria nada, eu gosto muito do conjunto que eu tenho, eu acho que ele se encaixa muito bem na categoria, mas eu colocaria mais volume. Que é por isso também que eu flerto bastante com os poucos. Mais volume em tudo, em glúteo, cintura mais fina, mais definições, com volume. Mas fisicamente não mudaria nada. Legal. Ingrid, o que você pretende mudar nela até o dia do campeonato? A gente tá trabalhando ali no volume da questão do quadríceps dela, que é o que a gente vai buscar, na verdade, no off. Já não tenho tempo mais de mudar muita coisa, assim, em questão de volume. Mas eu vou buscar um pouco mais de... apertar um pouco mais a cintura dela ali e buscar um glúteo um pouco mais seco, mais condicionado. Mas isso aí, nesses 21 dias que a gente tem, a gente vai puxar mais aí na condição. Faz a pose de costa lá pra Ingrid ver o teu físico. Ali na categoria dela, no caso, a parte das costas não tem pontuação. Então, elas nem posam com as costas à mostra. Elas deixam o cabelo nas costas. Então, a gente suaviza ao máximo ali o superior, para não ficar tão masculino também, porque a categoria wellness e a biquíni é uma categoria feminina. Eu vejo que tem muita menina saindo desse padrão. Deixando de lado essa feminilidade. E os árbitros também já não tão, parece que não estão ligando mais muito pra isso. Antes ligava pra cabelo, textura de pele. Hoje em dia é o mais condicionado, a linha melhor e o glúteo mais gota. Então, essa parte. Mas eu sempre tento preservar isso nas minhas meninas. Eu deixo elas bonitas no palco. Então eu escolho maquiagem, escolho cabelo, escolho cor de biquíni. Então é tudo uma coisa muito bem conversada. Até a cor da tinta delas eu mexo. Mas dá pra escolher a cor um dia? Dá sim. Na verdade, tem várias marcas de tinta e várias cores, tonalidades. Então, eu sempre busco uma tonalidade que eu gosto ali, que é a tonalidade que eu usava, de uma marca específica. Então, eu sempre vou junto com elas, acompanhar elas na pintura pra deixar exatamente da forma que eu quero. Legal. As tatuagens dela não atrapalham na hora do árbitro analisar o físico dela? Então, não atrapalha. Talvez as tatuagens do ombro ali, pra mostrar a definição do ombro, às vezes tampe um pouquinho. Mas nesse quesito aí não atrapalha, não. Ela tem bastante tatuagem no braço. O braço não é um fator tão dominante na categoria dela. É mais a parte do ombro ali que eles avaliam. A parte da cintura e perna ali. Legal, show de bola. Então dá a última volta pra gente, Naísa. Dá uma... faz uma pose completa pra gente ver e a gente finaliza com você. Mas a linha dela é muito boa. E ela consegue encaixar as poses, então isso facilita. Show de bola. Ela posa bem, né? Posa bem.
Fazer bem. É experiente, né? Ela tem muito carisma, na verdade. Eu sempre falo pras meninas. Quanto mais à vontade você se sentir no palco, mais os árbitros vão ver isso. Porque quando você tá nervosa, eles sentem. Quando você tá como que eu posso falar? Feliz, eles sentem. Então, assim, transparecer o máximo o que você tá sentindo. E eu falo, entra no palco, antes delas entrar no palco, eu sempre olho e falo assim, entra no palco porque o palco é seu, aproveita o show. Porque o processo de dieta, de treino, isso tudo é mais complicado, mas assim, a hora que você chegou ali, não tem o que você fazer. Então aproveita, vai e se diverte no palco. E mostra isso, porque os árbitros sentem. Eu tatuei a energia nunca mente, porque literalmente a energia nunca mente. Quando você entra feliz, eles sentem, e quando você entra nervosa também. Então, a Anaísa tem um ponto muito forte aí, que a hora que ela entra no palco, não tem como não olhar pra ela. Ela chama muita atenção. Legal, as tatuagens também já destaca um pouco também, né? E ela é muito bonita. Legal. É isso aí, obrigado, Anaísa, pela participação. A tua amiga chega pra você hoje e fala, Ingrid, você me recomenda fazer uso de hormônio? Sim ou não? O que você fala pra ela? Olha, depende muito. Mas hoje, na posição que eu estou, não aconselho. Não aconselho. Por conta de vários fatores. Primeiro, um fator mental. A pessoa, para ela usar o hormônio, ela tem que estar disposta a fazer dieta e a treinar. E a maioria das pessoas não está disposta a isso. Então, dependendo da qualidade do treino da pessoa, ou dependendo da maturidade ali da questão alimentar, se a pessoa vir perguntar pra mim, eu vou falar assim, nem usa que você só vai ter os colaterais. E é bem provável que isso aconteça. Porque o hormônio não é uma poção mágica, eu vou tomar e vou ficar forte. Porque se fosse isso, tava todo mundo forte e ninguém nem treinava mais. Então, não é o fator principal. As pessoas têm que entender que o hormônio, ele vem como um plus para pessoas e atletas de alta performance. Não é qualquer pessoa que pode usar hormônio. O hormônio, ele mexe com a questão mental das pessoas também. Tem hormônios que inibem aí a questão dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar, da sanidade mental, literalmente. Então, é bem importante as pessoas se atentarem que não é só o imediato, o físico perfeito. É toda uma questão por trás disso daí. Então é bem importante as pessoas se atentarem a isso e não procurarem um caminho mais fácil, né? Porque usar o hormônio é mais fácil. Não. Vai fazer uma dieta bem feita pra ver se você não vai ter resultado. Vai treinar pesado pra ver se você não tem resultado. Então é bem mais benéfico você fazer um treino bom e uma dieta bem alinhada do que você utilizar hormônio. A próxima atleta que a gente vai chamar é uma atleta biquíni e diferente da Tati, né, que foi a nossa primeira entrevistada, que vai competir daqui a uma semana, essa atleta está em off. Chega pra cá, Maria Eduarda. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Tá feliz, Maria? Tô feliz, tô comendo, então eu tô feliz. A Maria, pelo jeito, não é tímida, né? Não, nada, sou bem desenrolada. Pode falar aí. Sim. Legal demais. Que idade você tem, Maria? Tenho 24, faço 25 daqui uns 10 dias. Sou novinha ainda. Estuda, trabalha? Sou estudante de nutrição, me formo no final do ano que vem. Legal. Quanto tempo você treina? Treino, de verdade mesmo, desde quando abriu as academias da pandemia, então fazem uns 5 anos, mais ou menos, de verdade. Quantos campeonatos você já disputou? Eu estreiei ano passado, no Ultimate, aqui em Curitiba. Me estreia, eu peguei o overall, na biquíni. E daí a gente fez um off, que não foi tão off assim, não teve hormônio, não teve nada, só teve comida, a gente segurou o físico. E daí, em julho, eu competi no Eduardo Correia Classic. Pancadaria, as meninas muito boas, cada vez maiores. Então, daí eu já fiquei em 6º lugar na minha Open, né? Porque eu só subi na Open. E 6º lugar de 17 meninas. Então, foi ruim, mas foi muito bom, porque o negócio ali tava pegado, tava pesado. Acho que você, Ingrid, deve entender o nível do campeonato. O Eduardo Correia é um campeonato um pouco maior, assim. Vai muito atleta do Brasil inteiro. Então as categorias são muito lotadas e não vai ninguém pra brincar, não. Porque tinha um campeonato nacional no final de semana seguinte em Curitiba. Então muita gente vai lá pra pegar a vaga pra subir no nacional e tentar o cartão profissional. Então o campeonato foi,
Eu pensei que eu ia arrasar, mas tá tudo certo. Foi bom levar. Foi muito bom pra mim, tipo, ter ido do 100 ao 0, ao invés do 0 ao 100, sabe? Tipo, de ter conseguido o overall na estreia e depois ir pra casa sem boneco, sem medalha, sem nada, porque fez eu ver que eu realmente, tipo, quero esporte. Não tava ali só porque, tipo, ai, já que eu ganhei tudo, então vou fazer de novo. Não, tipo, eu realmente quero, gosto, dou o meu melhor pra isso e bora. Sempre falo que o atleta, ele não é feito De vitórias, né? só de vitórias. O verdadeiro campeão, ele sabe perder também. Então Sim. é bem importante, na verdade, esse processo de não ganhar campeonato pra você saber como que você se sente. Eu mesmo competi 7 anos e eu nunca perdi um campeonato. Pra mim era muito normal eu ir em campeonato e ganhar. Só que assim, toda vez que você vai num campeonato, as pessoas esperam que você vai ganhar. E aquilo lá vai gerando uma ansiedade em você, de você achar assim, nossa, eu preciso mostrar, eu preciso chegar lá, eu preciso ganhar. Então você fica muito mais crítica. Então é até legal você chegar num nível muito grande. Pra quem não sabe o que é overall, no campeonato tem as categorias. Cada atleta de categoria divisão por altura que ganhar, compete nessa categoria overall, que é a campeã do dia. Então, na categoria biquíni, ela foi a campeã, era a melhor de todas as atletas que tinha lá. Então, um grande feito, assim, pra primeiro campeonato. Legal. Parabéns. Tá natural hoje, Maria? Hoje não, agora eu falei já que as meninas estão pro jogo, eu vou entrar pro jogo também, que não existe mais. Se você quer subir na NPC, não existe off sem hormônio, gente. Não importa se é biquíni. Acho que na Fit Model hoje em dia, eu acho que ela veio pra isso, né? Pra abrir mais os olhos de todo mundo e olhar fisiculturismo, tipo, olha, aquele shape ali é o shape mais alcançável, né? Mas a biquíni não existe, tipo, se todo mundo estuda pra passar no vestibular, se você não estudar, você não vai passar. E no fisiculturismo é a mesma coisa, ou você tá no jogo ou você não tá. Quando se trata de alta performance e competitividade, o hormônio, ele, querendo ou não, ele vai entrar pra uma hora, não tem como. A não ser que você queira só competir, só subir num palco, daí... Mas pra deixar claro que é as menores doses possíveis, porque eu não coloco shape na frente da minha saúde nem da minha feminilidade. Então, meu cabelo... A voz é uma coisa que a gente não tem muito controle, porque é muito genético isso, se você vai ter ou não receptores na voz, né? A Ingrid sabe disso. E não existe almoço grátis. Não existe, Tipo, então... não tem como você usar uma coisa que não faz parte do seu corpo, potencializar uma coisa pra você ganhar e, tipo assim, de graça, não, isso aqui todo mundo pode usar. Não, porque senão seria... Todo mundo usando bomba. Isso não é por fora, é por dentro, né? É por dentro. Quais foram as consequências que você teve? Seus colaterais. Colaterais? Bom, eu já tomei Rocutan quando eu era mais nova, então de vez em quando aparece uma espinha ou outra, que era uma coisa que não era pra eu ter nunca mais. O meu cabelo eu já tive quedas, tipo, bem fortes, assim. Hoje em dia, graças à minha tricologista maravilhosa, tudo certo. E colateral, e mais pelos no rosto. Tipo, mas de colateral estético, acho que é isso. Mas fisiológico é TGO, TGP, é lipidograma, altera, não tem. Tipo, por isso que sempre tem que estar com os exames em dia e ver o que vale a pena, né? Tipo, o que vale a pena? Vale a pena talvez acelerar muito o processo, mas quem vai ser você daqui 10 anos? Sabe? E eu quero, se Deus quiser, é meu sonho ser uma atleta profissional um dia. E pode ver, as top 10 do Olímpia, elas são femininas, elas são bonitas, então não tem pra que acelerar, sabe? Qual que é a parte mais bonita do teu corpo? Assim, acredito que tudo a gente consegue construir. Mas tem coisas que a gente nasce. Então, tipo, minha linha de cintura, assim, Deus me deu, então acho que não tem o que fazer, sabe? Então eu gosto bastante da minha linha de cintura. Mari, então posa pra gente as principais poses da sua categoria. Cintura escapular, dá uma melhoradinha, né? Criar um pouquinho mais para o V-shape ficar um pouco mais largo. Isso é normal da categoria biquíni. Elas têm uma cintura escapular um pouco maior. Ombro bem bonito, seu ombro. Linha de cintura bem apertada. Por mais que ela esteja em off, olha o controle da relação de cintura escapular e a parte inferior, a diferença. Então tá bem proporcional ali, muito bonito a linha, seu shape. Glúteo bem bonito. O que os árbitros mais avaliam nessa pose de costa? Glúteo, né?
Glúteo? Sem dúvidas, o glúteo e o posterior de coxa, mas na categoria biquíni, mais exclusivo a parte do glúteo, principalmente da parte de baixo do glúteo, que é a parte da fibra caudal ali, que é a gota, a famosa gota, né? Então, eu vejo nos últimos campeonatos que quem tem mais corte ali na gota, quem tem um volume maior de gota é as que tá levando. Então é um critério bem importante aí da categoria. A gota é um critério tanto para wellness quanto para biquíni? Sim. É? Sim, é um padrão diferente. Eu, inclusive, parei de competir por causa da gota. Ah, é? Porque eu consegui a gota, só que não é um padrão de glúteo que eu gosto. Pro meu dia a dia. Sério? Eu gosto do glúteo mais redondo, mais arredondado, então... E pro campeonato já não serve? Não, só pra competir. Então, eu não fico em cima do palco o ano inteiro. Então, pra mim, não fazia sentido. Mas é o padrão. Antes era um glúteo mais Angela Borges, mais arredondado. Tanto que a Angela Borges lá teve que mudar o padrão pra deixar mais a gota. Mas é uma questão estrutural também do glúteo ali. Então ali a parte da dorsal, ela falou que é um trabalho que ela já tá fazendo. Então aumentar um pouquinho pra hora que ela fizer essa pose, a cintura dela ficar ainda mais fina do que já é. Mas a linha dela é muito linda, não tem o que falar aí. Então o tempo vai trazer mais maturidade muscular pra ela. Mais volume muscular também, que é o que ela busca. Na categoria biquíni agora as meninas estão um pouquinho maiorzinha. Mas a linha ela tem, que é o principal. Legal. Daqui a pouco a gente vai... a Ingrid vai explicar pra gente, né, a diferença de uma biquíni natural, biquíni hormonizada. Mas daqui a pouco a gente vai explicar isso pra vocês. Então é isso. Obrigado, Maria, pela tua participação. Parabéns. Continue inspirando aí suas seguidoras, as mulheres que te seguem aí. E é sucesso. Valeu? A próxima atleta que a gente vai chamar aqui também é uma atleta biquíni, só que ela é uma atleta natural, nunca fez uso de hormônio, hein? Chega pra cá, Cacá! E aí, Cacá, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Prazer em estar aqui, obrigada pela oportunidade. Legal demais, Cacá. Vamos conhecer um pouco mais agora da história da Cacá. Quanto tempo você treina já? No fisiculturismo tem 4 semanas e meia, mais ou menos, então 1 mês aí que eu tô trabalhando no fisiculturismo, mas eu sou atleta de natação, fui profissional por muitos anos, eu fui atleta da seleção brasileira, do time Brasil, então representei o nosso país por vários campeonatos, sou ex-campeã sul-americana de natação. Também fui atleta de triatlon do time Brasil, também representei Pan-Americanos e hoje estou no fisiculturismo. Caraca, que baita currículo, hein, Ingrid? E o que te fez querer entrar pro fisiculturismo? Então, desde a pandemia eu comecei a colocar os meus treinos na rede social e sou hoje produtora de conteúdo, sou influenciadora digital e comecei a crescer nesse mundo e há 2 anos atrás eu fui chamada para ser influenciadora e atleta da Academia Overall. Então eu sempre falo que o ambiente ele influencia nas nossas escolhas e muitas pessoas falam assim, você tem que viver isso, e eu sempre gostei também do estilo de vida, sempre estive no mundo competitivo, admiro o esporte, a disciplina, a dedicação, o esforço e conheci a Ingrid. E aí eu tinha tenho uma admiração enorme por ela, o time das mulheres ali, né, tudo em relação à Academia Overall. E eu falei, por que não? Passei a minha ideia para a Ingrid. A gente também está com um negócio por trás disso, que em breve vocês vão saber, mas foi uma questão de admiração, uma questão de competitividade, uma questão de ambiente e também me desafiar a um esporte novo. Show de bola! Você falou que o ambiente ele influencia as pessoas, né? Sim, exatamente. Você acha que mais cedo ou mais tarde vai acabar se rendendo ao suco? Então, eu acredito que não, porque a minha vida é a natação. Hoje eu tenho uma marca de trajes esportivos, sou influenciadora no mundo da natação também e ainda estou competindo. Então, sou atleta master de natação, tenho exames de doping na natação, então eu não posso estar fazendo uso de hormônios, porque é a minha vida, é o meu estilo de vida, é o que eu quero levar, é a minha profissão hoje também. Então, não tenho interesse
em fazer uso de hormônios, porque eu tenho um propósito, graças a Deus já encontrei esse propósito na minha vida, que é trabalhar com a natação, sempre estar disposta, né, conhecer novos esportes ou novos desafios, mas mantendo o meu propósito, que hoje é influenciar as pessoas, né, na parte da natação, do esporte, esse meio que eu preciso seguir. Legal demais. Você vai subir daqui quantas semanas? Então, eu vou subir agora daqui 3 semanas, no campeonato dia 8 natural em Balneário, e vou subir daqui 5 semanas aqui em Curitiba, no campeonato do dia 30 de novembro. E como que tá a tua expectativa? Porque vários atletas, quando são a primeira vez que vão disputar um campeonato, tem aquela mentalidade, como é a minha primeira vez, o importante é sentir a experiência primeiro, subir nos palcos. Você tá com esse pensamento ou você já tá, não, vou lá, vou ganhar? Então, eu sou muito competitiva, eu comecei a natação com 5 anos de idade, com 7 anos eu já estava competindo natação, então eu não enxergo os desafios sem uma competição na minha vida, seja comigo mesmo ou com adversários. A diferença é que o fisiculturismo, ele é um esporte que não vai depender só de mim ali. Então tem o juiz, né, tem os árbitros, tem várias coisas diferente do esporte que eu tô acostumada, que é um tempo. Então não tem como você negociar com o tempo. É aquilo, então tá definido o campeão. Então eu tô tendo que mudar isso na minha cabeça, né, que vai depender, claro, da minha disciplina, do meu físico, mas também tenho pessoas que vão estar julgando, né, isso ali. Então, eu vou para ganhar em tudo que eu entro na minha vida, mas assim, com a minha maturidade já do esporte, eu acho que o caminho que eu tô percorrendo com a minha rotina, então eu trabalho 10 a 12 horas por dia, eu faço natação ainda, então essa superação e a dedicação que eu tô tendo para mim já é uma grande vitória. Porém, eu estou indo para o campeonato do dia 8 para conseguir o cartão Pro, que é o que eu quero. Então, eu tenho que ganhar, não tem outra saída. É isso que eu estou indo para competir, para ganhar mesmo. Legal. Qual que é a parte mais bonita do teu corpo? Fisicamente, assim, eu tava até conversando com a Anaís ali. Eu gosto muito do meu cabelo, né? Que não é uma parte física, mas eu acho que eu mais gosto, mas eu adoro meus ombros. Se fosse para você mudar algo hoje, você mudaria algo no teu corpo? Pra competição, eu acho que é um glúteozinho, né? Mas assim, não, eu tô muito feliz com o meu corpo, tô bem satisfeita com a evolução que eu tive em 4 semanas. A Ingrid é realmente incrível, ela sabe mesmo o que ela faz. Mas assim, estou bem contente e não mudaria nada. O que significa essa tatuagem da nas costas? Significa água em japonês, mas também quarta-feira. Deixa a câmera dar um pulo. Significa água, mas também quarta-feira, porque é um símbolo, né, a língua japonesa, mas ela também parece um K, de Kaká. Então, eu tenho uma marca que se chama Kaká Kozinski, que é o meu nome, e aí eu fiz a logo bem parecida, remeter à água, com a minha inicial do nome também. Bom, a gente falou no vídeo inteiro aí, né, biquíni, wellness, e talvez nem todo mundo entende, né, qual que é a diferença. Então, a Ingrid vai mostrar na prática a diferença de um atleta biquíni e de um atleta wellness. Ingrid, o palco é todo seu. Então aqui temos 2 atletas, uma atleta wellness e uma atleta biquíni. O que vocês já podem perceber de primeira olhada é a questão do volume muscular, né? Então aqui na categoria wellness a gente vai trabalhar com um volume um pouco maior, porque a gente precisa ter um volume um pouco maior dos membros inferiores. A parte do superior também tem um volume, mas é mais suave ali o volume. Linha de cintura, tanto na wellness quanto na biquíni, é um fator predominante, igual a questão do glúteo. Então fiquem de lateral, meninas. Aqui, ó, na lateral vocês podem ver a questão do volume. Ó, o volume da cara é um pouquinho mais alongado, o físico da biquíni. O físico da wellness, o volume de coxa, posterior e glúteo é muito maior do que a da biquíni. Mas a questão da linha aqui de cintura, para as 2 categorias, as 2 precisam ter essa linha. Então na parte de costas lá podem ficar. A posição do palco da atleta wellness, ela precisa mostrar e destacar o tônus muscular da parte da coxa. Na biquíni, isso já não acontece. Elas não podem mostrar tanto o tônus muscular na parte da coxa. Então, até a posição do pé já é diferenciada. Elas têm que ficar com a pontinha do pé pra frente. O wellness já faz a rotação do pé para as laterais. Então, coxa, posterior, glúteo, essa parte aqui, ó, esse corte aqui do adutor,
O wellness precisa ter um pouco mais glúteo, quanto maior, melhor. Corte. A parte das costas, superior. Nas duas categorias, elas usam o cabelo nas costas, então não faz tanta diferença ali pro árbitro a questão das costas. Mas a questão da escápula aqui, ó, da dorsal, se ela faz o V assim, ela automaticamente faz com que a sua cintura, pelo menos, dê a impressão que é um pouco menor. Podem virar lá, meninas. E a diferença no palco também, além do volume, dessas questões que eu expliquei pra vocês, é a questão das poses. As poses da wellness e a da biquíni é bem diferente, as duas. Mas as duas categorias são categorias femininas, onde buscam ali mostrar a feminilidade, tanto de cabelo, pele, biquíni, tudo muito feminino. Então duas categorias bem bonitas assim de ver no palco, se destaca bastante. A hora que elas entram no palco realmente é uma das categorias que eles mais esperam pra ver. E é isso, meninas. Depois desse baita conteúdo que a gente deu pra vocês aqui hoje, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever no canal, né? Então se inscreve aí, deixa o like se você quer ver mais conteúdos como esse. Ai, desculpa, amiga.